Fala galera, bem-vindos ao Vendas B2B Summit. A gente tem mais uma entrevista super especial, um cara que eu admiro pra caralho. Sem dúvida tem um dos produtos dos melhores conteúdos de Inside Sales no Brasil, Diego Cordovez. Muitíssimo obrigado, Diego. Para quem não conhece o Diego, CMO da MeTime. Cara, muito bom ter você aqui de novo para mais um bate-papo. Legal, cara. Obrigado por estar aqui. Eu fico muito feliz. Eu vou ser repetitivo como a primeira edição. Quanto mais gente inteligente, ainda mais as pessoas que vão vir aqui falar sobre vendas, sobre inside sales, sobre outbound, sobre inbound, mais gente propagando esse assunto, melhor. O Brasil precisa evoluir em vendas. Eu estou muito feliz de estar aqui, cara, com vocês. E vamos nessa. Vamos nessa. A ideia hoje é falar sobre maestria entre marketing e vendas. Acho que é um tema que todo mundo vai gostar. Essa relação marketing-vendas, historicamente, nunca é fácil. Mas antes da gente entrar no tema da nossa conversa, conta rapidamente um pouquinho sobre você aí, esses últimos anos, o que você fez e o que é a MeTime, para quem ainda não conhece. Legal, cara. Bom, meu nome é Diego Cordovez, retomando, eu sou engenheiro mecânico de profissão, de formação, mas um engenheiro perdido em marketing. Tenho empreendido há 5 anos em empresas de tecnologia e sempre conduzindo o marketing dessas empresas. A MeTime é uma empresa que produz conteúdo, como tu falou, e software para inside sales. A gente não só vende software para esse mercado, como educa ele. A gente é referência nacional nisso, cara. A gente basicamente, falando do negócio MeTime, a gente ajuda o vendedor a falar com seus prospects via telefone, e-mail e videoconferência. Basicamente a explicação em 5 segundos do que a MeTime faz. E hoje, cara, liderando o marketing em empresas de... Hoje não, mais de 2 anos aí, liderando marketing em uma empresa de vendas. Eu me apaixonei por essa interface. Eu brinco aqui que eu presto um serviço para vendas. Então, é meu dever me apaixonar por esse tema, estudá-lo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa interface. Pena que nem todo mundo em marketing pensa assim. Né? Mas, cara, o papel, a jornada de compra tá cada vez mais dentro do marketing, menos em vendas, né? Aquele gráfico famoso que cada vez mais marketing... Isso, cada vez mais marketing cuida da jornada de compra e menos em venda. Cada vez mais informação na internet, o consumidor vem cada vez mais educado. É função do marketing gerar receita. Não dá mais para fazer aquele marketing de 70, 80 focado em branding, messaging, não em receita. Não tem mais espaço para isso. Então, essas áreas precisam se comunicar muito bem e precisam entender muito bem ambas as áreas, para quem estão vendendo e o que estão vendendo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Legal. Vamos lá. Você elencou e me passou alguns fatores que você considera que são, na sua experiência, foram fundamentais para ter maestria nesse alinhamento entre marketing e vendas, né? E o primeiro deles é cultura. Né? Como é que vocês trabalham isso na MeTime? Como é que vocês trabalham essa integração dessas culturas? E por que isso é tão importante para que essas duas áreas funcionem bem? Legal, cara. A gente costuma definir aqui que cultura, se você olhar, ela é a base de uma empresa, ela é pelo que a empresa contrata e demite. Marketing, vendas, CS, essa relação, essa linha que vai de uma área a outra, ela é a mesma coisa. Então, a gente participa dos mesmos rituais, a gente brinca que, cara, fim de mês é fim de mês para todo mundo. Dia 25, 28, dia 30 é tenso para todo mundo. Tá? Então, reunião de pipeline, nós e vendas. Reunião, claro, cada um na sua, com a sua meta, com seus entregáveis. É junto? A gente tem uma reunião junto de lideranças, eu, o Rui e o Diego, onde a gente senta e vê principalmente como está o pipeline de vendas, quantos meses falta para começar o próximo mês, o que a gente tem para fechar esse mês, quanto de pipeline a gente tem no próximo, e se não tem, a gente já começa a pensar marketing no próximo mês. Tá? Porque se você entrega um lead para vendas no dia 15, raramente ele vai fechar até o dia 30. Então, para fechar em fevereiro, eu, no caso, já estava preocupado em janeiro. Então, é sempre um pouco antes. Então, todas as áreas, essas áreas, elas participam, a gente tem rituais em conjunto, a gente tem os mesmos costumes. Por exemplo, amanhã das 9 ao meio-dia, toda sexta-feira das 9 ao meio-dia,
marketing para estudar, vendas faz isso à tarde. Então, a gente tem rituais semelhantes, a gente participa, fim de mês é fim de mês para todo mundo. E essas áreas estão unidas, e principalmente sobre esse aspecto de cultura que eu comentei contigo, que é, sem ela, as coisas desabam. E é uma cultura de admiração entre ambos, tá? Conversando com o André, que é o rapaz aqui de marketing que toca a interface com vendas junto comigo, ele admira muito os vendedores. Cara, os vendedores são muito inteligentes, cara. A gente tem que fazer alguma coisa aqui para eles fecharem mais. E esse é o mindset certo para essa vaga em marketing. Se o cara de marketing fala, puta, vendedor é foda, desculpa o francês, esse tipo de frase, cara, destrói uma confiança implícita que existe entre as áreas, tá? Porque tem o nível explícito, que todo mundo vê, e tem o implícito, tá? Que as pessoas sentem, mas elas não falam. Então, é uma cultura não verbalizada, mas que existe. Que vendedor é isso e esse time de marketing é aquilo. Se tem isso, cara, acabou. Então, a gente coloca esse aspecto cultural. A gente não vai tão a fundo no técnico, mas ele é um aspecto importantíssimo, é base, entendeu? Sem ele, fundação. Sem ele, cai tudo por água abaixo, porque tem meses difíceis. A gente sempre brinca, né? Tem meses que marketing vai detonar, tem meses que é vendas que detona, eu fico para trás em leads. Mas, enfim, é a vida. A MeTime só ganha se as duas áreas ganharem, né? Se a gente ganha em vendas e marketing fica para trás, a gente pode ter um problema daqui a 2 meses. Legal. Vice-versa. Então, a cultura é muito forte nesse aspecto. Fiquei curioso, assim, uma coisa que move vendedor é a questão de remuneração variável, todo mundo tem meta, todo mundo quer bater suas metas. Na área de marketing, vocês também têm bonificações, remuneração variável, ou essa urgência de final de mês é porque as pessoas estão realmente compradas no propósito? Tem meta sim. Tem meta, tem comissionamento em cima de leads, tem comissionamento em cima de tráfego orgânico, tem comissionamento em cima de produção de conteúdo, tem quase todos os aspectos de marketing que a gente tem aqui, né? Os que fazem sentido, né? As áreas que estão diretamente ligadas a essas métricas de negócio são comissionadas também. Até para a gente transparecer a cultura meta-driven, né? Não adianta marketing também não ser comissionado se eu tenho um time de vendas batalhando por meta e ficar atrás em leads. Não tá ok, né? Então, sim, cara, temos incentivo para correr mais rápido. Tanto em leads quanto em MQLs, enfim, a gente comissiona assim. Show de bola. Então, vamos partir para o segundo ponto que você tinha elencado, que a gente falou muito sobre isso ano passado também, Legal. que é lead scoring. Eu vejo muita gente tentando fazer, a ideia é muito legal, mas acho que na hora de implementar surgem alguns desafios. Vocês vêm fazendo isso já tem bastante tempo, sei que vocês estudaram as principais referências no mundo sobre o tema. O que vocês aprenderam nessa jornada aí? Por que esse é um dos aspectos importantes para conseguir maestria entre essas duas áreas? Legal, cara. A gente estudou algumas metodologias no passado, lá quando a gente começou a fazer lead scoring, conversamos bastante com o principal player, que é a própria Resultados Digitais, que fornece o software que a gente usa, a RD Station. Sempre sentei lá com o pessoal, ideias de lead scoring. Basicamente, para quem ainda não conhece lead scoring, para a gente voltar no termo, lead scoring é um sistema de pontuação de leads que vai dizer para você, por exemplo, uma análise superficial, que o CEO de uma empresa vale mais que o estudante se você vende para C-level, para diretores. Então, é como se você tivesse lá sua landing page, as pessoas preenchessem os campos e você tem um sistema para pontuar e qualificar e dizer esse lead tem mais chance de comprar ou mais perfil de compra. Por que isso é tão importante, cara? Existem aspectos que, pensando nesse tema, pensando na nossa conversa, esse tema evolui muito com a empresa, tá? A gente, e uma das coisas que eu sempre brinco, eu sempre procurei um lead scoring perfeito, e o mais perfeito que eu encontrei foi o melhor agora. Então, essa para mim é a melhor definição Legal. de como eu trato lead scoring na MeTime. É o melhor agora. Para você ter uma ideia de como evoluiu, a gente no começo tinha só um módulo de videoconferência. Então, a gente conseguia vender muito mais e quase que exclusivamente para empresas de software que queriam demonstrar seu produto online. Ou seja, lá no meu lead scoring, eu perguntava se o cara era do ramo de software e algumas outras verticais que nos interessavam. Depois a gente teve um discador telefônico que ampliou o produto, ampliou o uso.
Não fazia mais sentido eu perguntar só se o cara era de software, porque eu podia vender um discador telefônico para ele e aquele lead que eu tratava como não qualificado era uma boa oportunidade de negócio. Mudamos os campos. Depois a gente lançou o Flow, módulo de prospecção, de cadências, via e-mail. Você programa cadências automáticas para prospectar pessoas. Pô, se eu fazia venda para alguns setores, agora, com o Flow, eu já podia fazer N. Tá? E aí, lançamos com integração com a RD Station. Logo, fazia mais sentido e era mais rápido vender para quem fazia inbound. Adivinha? Tinha uma pergunta. Você faz inbound, outbound, ambos. Então, o produto evolui, teu serviço evolui, tua empresa evolui, teu perfil de cliente evolui, o lead scoring tem que evoluir. Então, ao invés de procurar um lead scoring perfeito, eu sempre procurei o melhor lead scoring agora. Tá? Isso é libertador, porque isso tira toda aquela dor que consome o marqueteiro, que acha que tem que achar um lead scoring perfeito, e tu precisa do melhor lead agora. Claro que teu serviço estabiliza, a tua empresa estabiliza, a maturidade, depois tu começa a aprofundar no produto, entregar mais valor e o teu lead scoring estabiliza. Aí é a hora de replicar muito mais desse perfil de lead que estabilizou. Tá? Se você conversar, por exemplo, com o Diego Gomes, ele vai falar, cara, eu mudei o lead scoring, eu quebrei o brinquedo. Por quê? A empresa é madura. Né? A Rock já tem 4, 5 anos no mercado. Agora, a MeTime, que está começando o 3º ano dela, evoluiu muito nesses 3 últimos. Ele faz um ajuste o Diego fez um ajuste no lead scoring e toda a previsibilidade que ele tinha caiu. Perdeu, né? Ele sempre comenta isso, já comentou em podcast com a gente. Então, claro, tem um momento que a sua empresa evolui, o lead scoring estabiliza. Perfeita análise. E aí, até os rituais de revisão do lead scoring ficam mais espaçados. Mas, se você tem uma empresa e está no começo, esse lead scoring vai evoluir muito. E é essencial que tu consiga ter essa paciência, esse estômago para entender que o lead scoring vai evoluir e você tem que revisá-lo com uma certa periodicidade, né? Então, esse é um aspecto... Pode falar. Vocês revisam ele com alguma periodicidade fixa ou tem a ver com esses grandes marcos que vocês estão passando, lançamento de novos produtos? Legal. Em novos mercados? Massa. A gente lançou um material há uns 2 anos com a Rock sobre alinhamento, marketing e vendas. E a gente entrevistou umas 17, 18 empresas, eu não lembro, empresas bem maduras, tá? E uma coisa que a gente viu, que era tendência entre todas elas, e que a gente tem também, é diferentes periodicidades para diferentes criticidades, tá? Então, tem uma reunião semanal dentro do marketing para acompanhar, cara, quantos leads qualificados, quantas levantadas de mão, quantos leads de cada perfil está indo para vendas, para não deixar a meta mensal fugir. A gente tem uma reunião de marketing com vendas todo mês, fechamos o mês bem, não fechamos, quantos leads mandamos, o que vocês ouviram desses leads ao longo desse mês, etc. Mudanças de campo, mudanças de orientação em lead scoring grandes ocorrem no mínimo de 6 em 6 meses, porque a mudança é muito grande. Então, o vendedor vai aprender a conversar com o prospect de outro jeito, que ele não falava. Se antes ele perguntava qual era o setor, o cargo, ou ele começava falando sobre o material, hoje ele já começa falando sobre o desafio que o lead deixou na landing page. Então, muda muito a forma como o vendedor fala e a gente tem que adaptar o lead scoring, o discurso do vendedor. Isso não pode mudar todo mês. Então, tem uma periodicidade saudável de mudança para cada tipo de mudança, tá? Então, se a mudança é muito grande, de campos e de etc., de orientação mesmo, produto, módulo novo, vamos expandir geograficamente. Agora tem que perguntar nas landing pages em português se o cara está em Portugal ou no Brasil. Entendeu? Isso, ok, de 6 em 6 meses, mas de certa forma tem aspectos do lead scoring que tu não pode mudar tão rápido. Tu tem que mudar devagar e acompanhar as mudanças rapidamente, entendeu? Depois de uma mudança de 6 meses, faz 2, 3 reuniões mensais e vê se esse lead scoring decolou mesmo, ou está funcionando, entendeu? Então tem a ver com frequência de mudança. Bacana. Ou seja, naturalmente, nesse período inicial que vocês passaram aí no último ano, como você falou, cada pequena mudança tinha que reavaliar. A gente tem muita startup aí na audiência, ali tem que estar mais próximo, porque vou ter que fazer uma série de ajustes ali no início, né?
assim como você está lutando nos primeiros meses, 8, 10 meses, para Product Market Fit, para achar produto, mercado, quem vende, quem usa, quem está satisfeito, quem indica e quem compra e paga, seu lead scoring precisa mudar. Isso é essencial, porque o lead scoring, por que ele é tão essencial no alinhamento marketing e vendas, tá? Se o marketing decide o lead scoring, acabou. Vendas não consegue vender. Se vendas decide o lead scoring sozinho, fica sem input do marketing. Então, se essas duas áreas não trabalharem muito bem no lead scoring, elas vão competir por o que é um lead bom, tá? E a briga não acaba. Então, além do lead scoring, você faz lá um acordo e diz, beleza, eu tenho capacidade para te entregar X desses leads aqui mês. Faltou, das duas, uma. Ou a gente espera o inbound dar certo, faz outbound, complementa, mas se você precisa de X e a gente faz 75% X, vamos tirar 25% em mídia paga, algum jeito, tá? Então, se essas duas áreas não cuidam bem do lead scoring, aí começa o atrito, aí não tem mais como, não tem mais. Tem que mexer e tem que trazer as duas pro jogo. Eu já vi gente falando até que esse estresse pode ser saudável. Eu sei que às vezes despenca para uma coisa que não é saudável, né? Mas esse cada um puxar o outro em certo nível, né? Se for feito de forma intencional, para a construção, talvez, acho que ainda é saudável. Exato. Desde que haja a cultura de respeito, etc. Todas as vezes em que a gente chegou à conclusão de que o lead scoring precisava evoluir, a gente teve saltos quânticos aqui. Então, toda reunião começa com muita admiração, com muito respeito entre as áreas. A gente brinca aqui, eu moro em 5 amigos. 2 deles trabalham na Midtime, um deles é o Rui, que é o diretor comercial. Ou seja, se tem desavença entre marketing e vendas, a gente vai ter que conviver com elas mais do que 12 horas de trabalho, 10 horas de trabalho aqui, 8, sei lá. Então, é fácil, mas brincadeiras à parte, essa discussão é saudável, sim, para mudanças disruptivas. Se ela acontece todos os dias, desgasta, tá? Então, assim, um casal discute, sai melhor depois. Ok, mas o casal discute todos os dias, tem alguma coisa errada. A analogia é igual, tá? Essas áreas, tem especialistas que comentam, é um casamento, e elas nem deveriam estar tão longe, assim, elas não deveriam sentar longe umas das outras, porque vendas vira e fala, o pessoal do marketing, mais um cliente aqui elogiou o conteúdo de vocês e vice-versa. Então, ou eu vou dar um curso e a galera elogia nossos vendedores. Isso para mim trava minha garganta de gratidão. Então, essas áreas são tão intimamente ligadas, cara. Eu já presenciei isso acontecer. Sim, então é tão gratificante, cara, você ver essas áreas andando juntas e havendo respeito que, ok, é legal a discussão, mas se dentro do bom senso, claro. Legal. E me diz uma coisa, vocês hoje automatizam todo esse processo? Ele é todo feito dentro da RD Station? Ou vocês têm que tirar para cruzar com algum outro tipo de informação? Ou as informações que vocês coletam de perfil e de engajamento com o conteúdo é suficiente? Como é que funciona hoje aí na MeTime? Legal. A gente sim automatiza, tá? Dando um proxy para as empresas. Se você gera 100 leads hoje, fale com todos, né? Você precisa aprender sobre o mercado, mas já passou de 1000 leads, por exemplo, e não implantou um sistema automatizado, você está perdendo tempo falando com gente errada. Então, entre essas duas ordens de grandeza, opte por automatizar o envio de leads, porque uma hora, 2 vendedores não vão conseguir dar conta de todo esse volume. Principalmente se no começo você ainda não especializou times de vendas. Se o teu ticket não permite, ou se é fácil falar com o decisor e o vendedor faz toda de ponta a ponta, da prospecção ao fechamento, é muito lead, tá? 500 leads para um vendedor, é surreal, isso não existe, tá? Então, aí você começa a falar em lead scoring automatizado, mas sim, para o volume que a MeTime gera hoje, já gera alguns anos, já teve que ir para automatização. Legal. O início é sempre muito difícil, né? Eu já acompanhei, assim, vamos fazer um lead scoring. Agora, e aí? Quantos pontos para quê? Como é que funciona isso? É muito difícil. Cara, se eu não me engano, acho que foi o Peçanha que eu ouvi falando uma vez, de que, às vezes, começar fazendo manualmente é interessante pelo aprendizado.
Sim, Você sim. está ali, antes de automatizar, você selecionar quais leads têm mais potencial, fazer essa análise, mas quando você faz manual, você está muito mais presente, fica muito mais claro o que dá certo, o que não dá. Tu acha que é um caminho interessante? Com certeza. Porque você tem, no começo, você tem espaço para testar, entendeu? Dá tempo de mudar o lead scoring por 15 dias, ver todo o fluxo de leads entrar, fazer uma força-tarefa, falar com eles, 15 dias mudar de novo, 30 dias mudar de novo. E fazer isso rápido, aprender rapidamente. Agora, quando o teu orgânico está escalando e quando essa massa começa a entrar na tua base, das duas, uma. Ou tu fala rápido com os melhores, porque a gente já viu, né? Levantadas de mão tem que atender em 5 minutos, no máximo. Tá? Cai muita eficiência. Então, ou você fala rápido com quem levantou a mão e os melhores perfis e deixa o pessoal que baixou o material para falar um pouquinho mais depois, ou você começa a perder dinheiro, deixar dinheiro na mesa, como a gente brinca. Então, é, vale bastante a pena, é uma alternativa muito boa para o começo, tá? Porque ela é ágil, não depende de ir lá mudar todos, fazer super mudanças, não, testa 2, 3 perguntas e aprende um pouco mais sobre o que o teu lead está falando. Legal. Então vamos lá, vamos partir para mais um fator que você elencou. Esse eu achei sensacional, porque a gente está há muito tempo falando sobre, eu acredito muito nessa questão de ciência em vendas, né? Está tentando evangelizar junto com vocês e com várias outras pessoas no mercado que ciência, que vendas não é um talento natural, um dom. Eu acho que é ciência. E uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que não tem, e é consenso, que não tem bala de prata, não tem resposta certa, não tem modelo que funciona para todo mundo. Então, no final do dia, acho que a diferença grande das empresas que dão muito certo, que estão conseguindo escalar muito, é a capacidade de colocar um processo para rodar, monitorar os fatores chaves e aprender com isso. E o seu terceiro fator que você elencou é a obsessão por melhorias. Conta para a gente por que você elencou esse fator e como que é a realidade de vocês aí na MeTime. Legal. Parece contraditório dizer que a gente teve paciência e ok, o lead score, mas não. Por que a gente teve que ter paciência? Essa obsessão por melhorias é que conduziu esses saltos e a gente falava, eu tenho que ter uma conversa melhor com o meu prospect. O que eu preciso saber dele? Essa pergunta é essencial, tá? Tem a ver também com a periodicidade de mudança, ter a criticidade de saber quando mudar, mas ser obsessivo e se comprometer a ter conversas periódicas sobre para quem estamos vendendo e faz sentido vender ainda. Tá? A gente tem N exemplos. Eu dei um exemplo legal ano passado que aconteceu, foi ano retrasado. A gente viu uma parte da base de clientes, a gente fez uma análise em CS da base de clientes. Tá? Olha como o CS entra nesse jogo. E a gente viu que quando o gerente de vendas contratava a MeTime tinha o dobro das métricas de uso do que quando o CEO contratava a MeTime. Adivinha por quê? Porque o gerente de vendas está no front todo dia cobrando os vendedores de não pegar o telefone, ligar pela MeTime. Ou seja, o gerente era um champion para a gente. A venda era mais fácil, o ciclo de venda era mais curto. Então, repontuamos o lead scoring para gerente e menos para CEO. A princípio é contra-intuitivo, né? A gente É sempre acha que contra-intuitivo. falar com o CEO é melhor, né? Do que falar com o gerente. Exato, mas se você vende cursos para estudante é teu curso. CEO é um red flag, talvez. Ou se esse cara é CEO de uma escola e pode comprar o curso para milhares de pessoas ou centenas de estudantes, se a tua venda é muito maior, ele também é fit. Então, não tem regra pronta para lead scoring. A gente viu que gerente de vendas para nós era mais efetivo em métricas de uso do que CEO. Adivinha, mudamos. Então, CS volta também, tá? A gente tem análises aqui, por exemplo, cara, o flow, quando a gente vende para tal cliente, não rola, o cara não tem isso, não tem aquilo, legal, já voltou para o marketing, entendeu? Já fizemos um primeiro looping de mudanças, voltou o input para o marketing, travamos certos tipos de leads para vendas e acabou, entendeu? Vai ser testado assim por mais 3 meses. Não rolou? Cara, tô achando que eu tô deixando dinheiro na mesa, traz esse lead de volta. Entendeu? Então, aqui CS entra no jogo. E ciclos de melhoria. Como a gente pode deixar esse lead scoring mais inteligente? Como é que eu posso melhorar a experiência de compra do cara para aparecer uma compra e não a venda?
para a gente sair um pouco daquele lead scoring egoísta. O lead scoring egoísta, ele pergunta tudo que a tua empresa quer saber, mas não pergunta nada do prospect, entendeu? É como se você deixasse todas as perguntas relativas ao prospect de lado. Quando você faz esses ciclos de melhoria, teu lead scoring para de ser egoísta, tá? E aí tu começa a se importar com a realidade do prospect. Qual é o desafio seu hoje? Se tivesse que definir um plano para os próximos 3 meses, tem mais a ver com ABC. E tu consegue ter uma conversa melhor. Não é só para sua empresa saber para quem vender mais. É para tu ter uma conversa melhor com o prospect, melhorar a experiência de compra. Tá? O que eu preciso saber dele? Oi? A gente pode fugir daqueles campos tradicionais, né? Não é só nome, e-mail, quantidade de funcionários que você pode perguntar, né? Você pode Exato. fazer perguntas como a que você falou, né? Exato. Segmentar a base de uma forma muito mais profunda. As decisões estão cada vez mais sendo tomadas em comitês. Então, se o cara é analista, ele preencheu para você assim, analista ou vendedor, ele não é um péssimo lead, tá? Porque se ele começar a usar e se os pares dele começarem a usar, daqui a pouco tirar você é um motim. É como o Slack cresce. O Slack cresce peer-to-peer, ele não cresce de cima para baixo. Então, daqui a pouco você tem tantos vendedores naquela conta que o gestor entra em contato com você e a decisão é em conjunto. Então, cargo já não é se você olhar a venda nova, não aquela tradicional que o gerente dava o canetaço e os vendedores não falavam nada, essa venda tradicional envolve comitês. Ou seja, cargo é um campo questionável hoje em dia em landing pages, tá? Múltiplos tomadores de decisão, né? Múltiplos tomadores de decisão. Se você olhar o lead score da MeTime, não tem cargo, tá? Eu vou perguntar o cargo na terceira conversão da pessoa. Então, assim, claro que esse ciclo, essa obsessão por melhoria vem de pensar em cada um desses campos. Por exemplo, por que a gente não tira o cargo e pergunta uma outra coisa? O que eu poderia saber para começar uma conversa melhor, agregar valor sem eu perguntar nada para o prospect? E ele sair dali mais feliz comigo na reunião. Porque eu tenho certeza que se ele assinar com o concorrente, mas sair feliz comigo da reunião e achar a experiência de compra ruim no concorrente, o primeiro bug, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai ser bem atendido de novo. Então, a gente começa a falar do lead scoring ajudando em todas essas experiências, até na de compra, até na conversa com o vendedor, que é tão importante, entendeu? Por isso, por isso que a gente é obcecado por esse tema. Porque não reflete só em eu vou fechar mais leads. Reflete numa conversa, reflete numa experiência de compra melhor. E se eu falar para ele que eu não sou a pessoa que vai ajudá-lo, um dia ele volta. Se eu puder ajudá-lo, claro. Então, é importante demais, influencia demais. E é por isso que essa obsessão por melhorias faz com que o teu lead score não seja estanque. Haja um comprometimento da empresa em mudá-lo constantemente e evoluir constantemente. Legal. E como é que, em termos vocês têm uma função de sales ops aí, ou de ops, que vocês fazem algum tipo de análise? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Ou é você, é a equipe de marketing que faz isso? Como é que funciona internamente esse processo, esses ciclos de melhoria? Legal. A gente não tem um papel de sales ops fixo, tá? O Rui monitora as métricas principais de desempenho dos vendedores, do tipo métricas de atividades que a gente acompanha dentro da MeTime mesmo, número de ligações, calls significativas, reuniões online, taxa de no-show, ou seja, quais vendedores estão agendando reuniões e os caras não estão aparecendo, felizmente é baixíssima. Enfim, ele acompanha essas métricas de desempenho dos vendedores, ticket médio, ciclo de vendas, etc., taxa de fechamento, taxa de passagem. E a gente monitora pelo André no marketing as métricas de interface marketing e vendas. Quantos leads de cada perfil estão indo, como é que esses caras estão vindo. O André aí já vai olhar para os canais de marketing, aquele ads que eu faço no Facebook. O que acontece quando eu jogo ele em vendas? Que tipo de combustível eu jogo em vendas quando é orgânico, e-mail ou quando é mídia paga, tá? Um efeito de mídia paga, o lead vem um pouco maduro, legal. Então a gente sabe que ele tem que ficar um pouquinho mais na base. Esquenta lá, deixa ele receber um e-mail, deixa ele receber a newsletter, não manda ele na primeira nem na segunda conversão. Então, a gente faz esse sales ops
em duas partes, tá? Não tem uma pessoa específica definida, a gente conversa muito sobre as métricas, eu, o Rui e o André, mas o Rui pega essa parte mais de vendas e o André mais a parte de interface com o marketing. Dessa forma, a gente tem conduzido bem, com uma equipe enxuta ainda da MeTime, sem alguém específico para cumprir essa função. A gente conversou com o Vinícius da RD, ele deu um proxy, assim, ele falou, se eu pudesse dar, seria o 10º funcionário de vendas no Sales Ops. Então, acho que o Eric falou para você também, né, no podcast que vocês gravaram, que ele... Isso, o Eric falou, eu teria trazido muito antes. Exatamente, antes. exatamente. Então, Sales Ops é sempre um assunto discutido, não tem receita pronta, cada empresa toca da sua própria forma, acha a sua própria receita. Assim como a gente começa os treinamentos com Inside Sales, não é um processo para todo mundo e não serve para todo mundo. Desculpa frustrar algumas pessoas. Sales Ops também, cada empresa tem a sua receita, a sua receita de bolo para fazer e seu time, a sua maturidade para fazer. A gente encontrou uma legal, que é deixar alguém de marketing focado em meio e fundo de funil, e ele faz Ops, e o Rui, que é o diretor comercial, faz toda a parte de Ops, que interessa ao final. É difícil conciliar, né? Fazer bater meta, rodar tudo e fazer todas essas análises. O que eu vejo muitas vezes acontecendo é que o dia a dia come e as pessoas acabam não fazendo, né? Mas exatamente. É tipo coaching, cara, a mesma desculpa. Falta tempo. E ok, falta mesmo, cara. Só que se você fizer de forma inteligente, por exemplo, quebrar entre duas pessoas, do tipo, se eu presto serviço para vendas, cara, eu tenho que olhar a qualidade do serviço, não é possível. Então, você tem que olhar as métricas, o que você está mandando para frente. E vendas tem que analisar com o combustível de marketing esse mês, o que aconteceu. Encontramos uma maneira legal de fazer e que permite ao Rui dar coach, dar os treinamentos dele de sexta-feira e ainda assim conseguir coletar as métricas principais de negócio e reportar para a gente. Legal. Quem quiser saber mais aí sobre Sales Ops, a gente eu e o Correio estamos falando há muito tempo que tem pouca coisa publicada sobre isso. Tem uma entrevista fantástica com o Doug Lenz aqui no evento. Legal. Que acho que talvez seja uma das maiores referências mundiais no assunto. E o Fernando Liberato, da Auno, vai contar como que eles estão fazendo aqui. Então, uma aplicação brazuca de uma área de Sales Ops. Então, muito bom. Fernando manja muito, cara. Manja muito, né? Bateu um papo recente, há alguns meses atrás. Também é um dos conteúdos mais elogiados que a gente tem. Então, vamos lá. Então, esses foram os 3 fatores que você tinha elencado para a gente. Então, só recapitulando, né? A cultura, a gente conseguir fazer um alinhamento, uma cultura que alinhe isso, que de admiração entre as áreas. Achei muito legal essa história dos mesmos rituais, deles viverem essa mesma montanha-russa que vendas vive, esses finais de mês que são sempre algo muito intensos, né? Tentando falar ontem, a gravação está sendo feita dia 1º, não conseguia falar com ninguém de vendas. Ninguém, cara. Então, é muito legal, achei muito bacana isso. A Lead Scoring, muito legal a gente aprofundar as experiências que vocês tiveram nos últimos anos. Quem não assistiu o bate-papo que a gente teve ano passado, dá uma olhadinha, que foi sensacional também. A gente falou primeiro, introduziu mais o conceito, explicou todas as variáveis e o contexto. E obsessão por melhorias. Eu acho que aí para mim, aí que está a diferença. Assim. Alguém que consegue aprender e medir tudo, entender as variáveis e aprender com o processo e melhorando. Então, Cruz, deixa algumas dicas finais aí para o pessoal que está vivendo esse problema agora, que tem esse problema de desalinhamento de marketing e vendas. O que você pode falar para o pessoal? Legal, cara. Obrigado pela recapitulação. É isso aí. A gente atentem para esses aspectos de cultura, fatores tácitos, não ditos, essa cultura não verbal, não escrita, mas que às vezes circula entre uma área e outra, desmorona teu lead score, em todos os aspectos técnicos, e aí essas reuniões serão um inferno. Então, cuidem bastante dos aspectos culturais, paciência com lead scoring, como eu comentei. Esse foi um aprendizado de empreendedor, tá?
não tem a ver com... Não, foi empreendedor mesmo. Procurar um lead scoring perfeito o tempo inteiro gasta muita energia. E, adivinhe, frustração no final. Então, procurem o melhor lead scoring para agora. Qual o momento que a sua empresa vive? Para quem ela vende agora? Para quem é fácil vender agora? E quais perguntas eu preciso fazer para essa pessoa para começar uma conversa interessante com ela? Bastante paciência com lead scoring. A empresa vai evoluir, seu serviço também, seu produto vai evoluir, teu público, as exigências. Se você for para enterprise, vai ter exigências imensas, telefone do CEO, vai entrar tudo no jogo. E teu lead scoring para identificar a enterprise também vai mudar. Então, tenha bastante paciência. Ele estabiliza. Uma hora ele estabiliza e você vai conseguir muito mais previsibilidade do tipo, eu consigo gerar X leads desse perfil. Uma das perguntas que mais me arrepiava o cabelo é, Cordovez, quantos leads desse perfil tu consegue gerar mês que vem? Claro, tem uma boa estimativa, mas pode flutuar volume de buscas, enfim. O lead scoring vai estabilizar, não se preocupem, tenham paciência com esse aspecto. E, cara, pensamento final, a empresa é uma só. A empresa só ganha se tem ganhos em ambas as áreas. Então, beleza. Vendas ganhou, só que marketing gerou menos leads que ano passado, você pode estar estagnando daqui a 2 meses. Você pode ter queimado a sua base daqui a 4 meses. Então, não comemorem resultados discrepantes entre uma área e outra. Esse mindset que a empresa é uma só mantém tudo isso em pé. Tá? É um pouco de cultura, sim, mas quando você vê que a empresa é uma só, essas dicotomias assim, e essas situações onde eu adoraria comemorar 130% de leads, cara, vendas não bateu a meta. E aí? Entendeu? Sinal que algo que eu mandei pode não ter sido melhor. E aquela campanha que a gente fez mês retrasado ou mês passado que mandou esses leads para vendas esse mês? O que a gente fez, né? Então, sabe, esse tipo de pensamento que a empresa é uma só é o que mantém tudo em pé. Né? Não adianta se o goleiro, né? Se você fez o gol, se o seu goleiro tomou mais, né? Você faz a sua parte, mas o time perde. Exatamente, é um balde furado. Então, não faz sentido. E para alinhamento marketing e vendas, para maestria é isso, cara. Cultura, aspectos técnicos dominados e obsessão por melhorias. Aí, toda discussão vai ser frutífera, entendeu? Toda discussão é ótimo. Eu vou ouvir vendas porque eles têm inputs preciosos, porque eles estão lá, os benditos, tomando 7, 8 nãos para cada 2 ou 3 sims. Então, eles sabem do que eles estão falando, sabe? É um pouco de humildade também. Mas, claro, isso está na cultura, empatia, tá? Né? Empatia, admiração entre áreas. Se não tem isso, não rola. Maravilha. Toda vez. Cara, muitíssimo obrigado. Não só pelo seu tempo agora, sempre um cara super disposto a compartilhar conhecimento, a dar conselho. Obrigado mesmo. Se as pessoas quiserem saber mais sobre a MeTime ou entrar em contato com você, qual que é a melhor forma? Legal. Eu estou nas redes sociais como Diego Cordovez. Pode procurar lá. O Google vai me achar, o Facebook também, se você estiver no Brasil. E a gente tem o blog da MeTime, metime.com.br/blog. Vou linkar aqui embaixo. Legal. E o Cast for Closers, nosso filho, nosso projeto que vai completar 2 anos. São quase 80 mil plays. Me orgulho muito desse filho. Nosso podcast, a gente já entrevistou mais de 68 pessoas, nacionais, internacionais. Daniel estava lá, muita gente boa passou por lá. E quando você põe pessoas inteligentes como o Vendas B2B Summit, para falar sobre um assunto, compartilhar suas dores, seus aprendizados, suas cabeçadas na parede, toda a conversa é muito rica. É um bate-papo bem humorado, parece uma mesa de boteco, embora a gente não beba nos episódios. Ainda, né? Eu acho que é uma ideia interessante. O Tim Ferriss faz isso, né? A gente até fez um podcast no passado chamado Red Bull da SAS, tomando Red Bull, só que a gente matou esse porque era desfocar demais. Então, se quiserem usar esse nome, Red Bull da SAS, ele está disponível. As Cast for Close já existe, é o nosso podcast, é um filho querido, assim. E tem muito conteúdo lá sobre Inside Sales. Fiquem à vontade
para me chamar nas redes sociais, para entender mais o que é o software, o que é Insight Sales, por que vocês fizeram isso agora. E é isso aí, cara. Eu te agradeço, eu que te agradeço a possibilidade de estar aqui no meio de tanto nome. Toda vez que eu entro nessa home, eu não acredito que a gente está lá no meio. Mas é isso aí, cara. Se as pessoas querem, se tu quer que a gente fale, a gente vai lá e fala, cara, todo ano. Pode contar com a gente, viu? Adoro isso aqui, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade. Vocês são super referência para todo mundo no país, cara. Continua fazendo esse trabalho aí que a gente que agradece. Show de Valeu, bola. velho. Grande Valeu, abraço. um abração.